Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 26 de janeiro de 2025, um bom domingo para cada um de vocês. Vamos lá para o nosso devocional? Deus é poderoso para fazer além da nossa incapacidade. O tema de hoje é: você já tem o necessário. Vamos ler lá em Êxodo 4, 1, 2, que vai dizer assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Vamos ao texto. Moisés, marcado por insegurança e uma crise de identidade, enfrentou desafios a não se sentir pertencente nem à sua cultura de criação, nem à sua cultura materna. Sua autopercepção o limitava, fazendo-o se sentir incapaz de reagir, de realizar algo relevante. Ao ser chamado pelo Senhor, Moisés tentou justificar sua insegurança, ao argumentar que ninguém acreditaria ou daria crédito a ele. Contudo, Deus não se deteve nas desculpas de Moisés. Em vez disso, perguntou-lhe sobre o que ele já possuía. Moisés, ao mostrar a vara que usava para conduzir ovelhas, foi lembrado de que já tinha em suas mãos os recursos necessários para liderar seu povo em direção à liberdade. Por muitos anos, identifiquei-me com Moisés, uma pessoa fragmentada, duvidando da minha capacidade para realizar o que Deus me havia prometido. Não me via apto a falar em público, por exemplo. Hoje, compreendo que o Pai escolhe os improváveis e os moldam para o extraordinário. Ele revela que tudo o que precisamos já está em nossas mãos. Assim como Moisés, eu e você somos escolhidos por Deus para grandes feitos. Não permita que a timidez ou a baixa autoestima o convença ao contrário. Deus Pai já depositou em sua mão tudo o que você precisa para superar desafios e alcançar novos patamares. Reconheça a incrível capacidade que reside em você, pois o mesmo Deus que capacitou Moisés também o capacita. Você é um instrumento dos céus que não foi criado para se omitir ou esquivar-se das grandes coisas que Deus tem para fazer em você e por meio de você. Por isso, creia, faça a sua parte e saiba que é Ele quem o qualifica. Amém? Que Deus quer falar aqui conosco hoje sobre capacidade. Capacidade é quando há propósito, lógico, quando há direção de Deus, Ele vai te capacitar. Se você é um escolhido, se você foi chamado para levar as boas novas, para fazer o que Deus está te pedindo, Ele vai te capacitar. Ezequiel falou, antes de ser profeta, Deus transformou a linguagem de Ezequiel. Um anjo pegou uma pedra ou uma brasa, né, e colocou na sua boca para purificar todas as palavras. Então, por mais que nós não sejamos, não nos consideramos capazes para levar o Evangelho, para levar as boas novas às outras criaturas, Deus nos capacita. Lógico que você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o quê? Estudar a palavra, ter o entendimento do Senhor Jesus, pesquisar, estudar, né? Para que você possa ter um entendimento e não ser enganado pelo inimigo. Porque ele sabe ler a Bíblia, ele sabe de quais são Tiago, porque ele debateu com Jesus. Então ele usou a Bíblia, ele usou a palavra. Então, irmãos, Moisés era foi um escolhido. Moisés, ele tinha tudo para estar morto. Mas a sua mãe, juntamente com os anjos,
o guardou. E ali ele foi depositado numa cestinha e foi levado ao rio. E esse rio levou até onde? Naquela época, as pessoas tomavam banho no rio e a princesa ali, né, a irmã de Faraó, estava se deleitando ali daquele rio, tomando banho com as suas servas. E encontrou esse cesto. E quem estava dentro desse cesto era esse bebê. E foi chamado de Moisés. Então, ele foi criado com aquelas pessoas, com aquela religião, com aqueles princípios egípcios. Mas Deus já tinha separado Moisés. Tinha um propósito na vida de Moisés. Como Jeremias. Antes de nascer, eu já te escolhi. Está lá em Jeremias 1. Então, ele já tinha propósito. Mas quando ele começou a descobrir que aquilo que ele estava fazendo não era bom, não era verdade, Moisés também teve os seus erros, os seus pecados. Ele matou um dos seus servos, e enterrou ali, achando que ninguém iria ver. E saiu fugido. Neste lugar por qual ele foi ali, ele encontrou, né, um lugar no qual ele pôde ser ele, eu acho, de verdade. Ali ele cuidava de ovelhas, ele casou, teve filhos, se passaram alguns anos, mas pelo clamor do povo, pelo gemido inexprimíveis, pelo coração contrito daquele povo, Deus pega Moisés, que já havia separado, para poder intervir e retirar aquele povo do Egito, da escravidão. Porém, Moisés vai dizer que ele não era capaz, que ele tinha medo de enfrentar aquilo, de voltar no seu passado e ser humilhado. Ele não sabia o que poderia enfrentar na frente de Faraó, que era considerado como um tio, um irmão, e a sua mãe adotiva. Ele não sabia o que poderia enfrentar com tudo isso, porque ele ainda não tinha visto os seus pais verdadeiros. Porém, Moisés usava um cajado, e aqui a Bíblia vai falar em Êxodo, a partir do versículo 1, né, 4:1, que ele tinha um cajado no qual ele usava, né, para orientar as ovelhas. E Deus fala para ele: o que seguras? E ele vai falar: um cajado. Então jogue no chão. Deus, ele vai usar aquilo que você já tem, aquilo que você possui, o que você domina. Ele dominava as ovelhas, ele tinha a voz de pastor, ele conseguia juntar o rebanho. Então Deus usou o quê? Joguei o cajado se transformou em uma serpente, uma cobra, e ele se assustou, lógico, até eu assustaria, você também se assustaria. E aí Deus vai falar o quê? Estique a mão e pega na cauda, e ela vai se transformar novamente no cajado. Então Deus começou a dar habilidades para Moisés. A Bíblia vai dizer que deu poderes, mas quem estava fazendo isso, lógico que é o poder de Deus, porque nós não temos essa capacidade de transformar um cajado, um pedaço de madeira, em uma cobra, uma serpente. Então, ele fez isso. Moisés, ele tinha gagueja. A Bíblia vai dizer que ele era gago, ele não conseguia falar direito ao público. Então Deus envia o seu irmão Arão para poder falar através dele. Olha, não, já que você está assim, calma, eu vou te ajudar. Enviou Arão para poder falar através de Moisés. Então Deus foi capacitando durante os anos. Moisés ainda deu um incentivo a Arão para ajudá-lo no confronto com o rei. Então, por mais que nós possamos nos sentir incapazes,
de achar que não somos capazes de levar aquilo que Deus quer que nós levamos, se você tem vergonha de falar ao público, se você tem vergonha de falar da palavra, então você vai ter vergonha de Jesus. Eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha vergonha de apresentar um trabalho na escola. Quando tinha que apresentar, meu Deus do céu, eu pegava a minha folha e colocava assim, ó, no meu rosto, para que ninguém me visse. Porque se eu olhasse, eu ia começar a gaguejar, a rir, e minha mão suava, eu suava, meu pé suava, me dava um nervoso, eu esquecia de tudo aquilo que eu já tinha estudado, por mais que a professora me perguntasse, eu sabia, mas eu na hora não sabia responder. Então, eu fui pedindo ao Senhor para que me transformasse, para que me mudasse, tirasse essa timidez, porque isso estava atrapalhando. Porque por mais que você saiba e domine algumas situações, mas o medo e a insegurança vai te derrotar, vai te deixar para trás, não vai te ajudar. Então, Deus é poderoso para fazer além da nossa incapacidade. Eu fiz a faculdade, irmãos, e tinha que apresentar os trabalhos lá na frente, para a turma de 50 pessoas. E eu falei, tá todo mundo no mesmo barco. E fui. Eu estudava, eu lia, eu sabia o que eu estava falando e falava. E ia sem papel, hein? Tava aqui, ó. E comecei a pedir, Senhor, me capacita, me ajuda. A palavra do Senhor vai dizer, se esforça-te que eu te ajudarei. Então eu estava me esforçando e Ele automaticamente estava me ajudando, como Ele fez com Moisés durante os anos. E depois Moisés não precisou mais de intervenção, porque ele mesmo falava diretamente com o Pai e com qualquer outra pessoa que estava ali. Então, por mais que você esteja hoje, né, pode estar se sentindo incapaz das coisas que você tem. Eu não consigo falar direito da palavra do Senhor. Peço ao Espírito Santo para te ajudar. Às vezes é no meu serviço, no meu trabalho, em algo desse tipo, né? Na escola. Pede ao Senhor para te capacitar. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa, Deus é poderoso para fazer. Além das nossas expectativas. Ele capacita. Eu não tinha esse dom de falar que não, meu Deus. Eu não tinha mesmo, não. Quando eu iniciei esse devocional, eu ficava nervosa, eu tinha que fazer escondido. Hoje, qualquer um que estiver aqui, eu vou falar. E falo, sim, para quem quiser ouvir da palavra do Senhor. Tem confrontado muitas pessoas através do conhecimento, porque não é só o conhecimento humano, não, é o conhecimento espiritual exato da palavra de Deus. Então, nós temos que nos capacitando de quem capacita, que vem do alto. É a melhor sabedoria, inteligência e entendimento. Então, que vocês possam ter um dia tranquilo, um domingo abençoado, que Deus possa te abençoar neste dia. Não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, porque ajuda bastante. Deixa aí o joinha, tá bom, pessoal? Para que o YouTube possa entender e levar para outras pessoas esse vídeo. Amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.